Bom, galera, os nossos vídeos da Carreteira Austral chegaram ao fim. Infelizmente. Infelizmente, né? Porque vocês viram, as paisagens são sensacionais. E aqui agora nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho com o Thiago. A gente vai bater um papo super bacana com ele. O Thiago, pra quem não conhece, ele é do projeto Trip Castelhana. E o Thiago, ele simplesmente fez a Carreteira Austral inteira, os 1.240 quilômetros, até mais, porque ele teve que voltar ali um pouquinho. Foi desde Porto Monte até lá Vila Higgins, né? Diferente da gente, que a gente fez só uma parte aí da carreteira, mas foi suficiente pra gente ver toda essa beleza. E a gente convidou o Thiago, na verdade, justamente para ele esclarecer algumas dúvidas que a gente não sabe porque a gente não passou por esses lugares, não é isso? Exatamente. Aí a gente vai contar um pouquinho também do nosso relato e o relato dele, que fez toda a carreteira dos 1.240 quilômetros, como eu falei aí pra vocês. Bom, pra quem não sabe, pra quem não entendeu, pra quem também tá muito confuso, a gente também, antes de saber o que era a Carreteira Austral, a gente era extremamente confuso quanto a isso, o que era a Carreteira Austral. Então a gente vai explicar aqui um pouquinho pra vocês e fazer com que seja entendível, porque embora possa ser bastante confuso. Pra quem não sabe, a Carreteira Austral, ou conhecida também como Ruta 7, ela liga as cidades de Puerto Montt até Vila Higgins. Só que não é um trajeto tão simples assim, né? Porque na verdade o que ela faz, ela vai cortando toda a região patagônica ali, entre os Andes e os fiordes aí do Oceano Pacífico no Chile. Então se você der um zoom aí no Google Maps no mapa do Chile, você vai ver que ele é todo quebradinho e tem muito relevo. Então essa Carreteira Austral, essa Ruta 7, ela passa exatamente nessa parte bem complicada aí, e por isso que ela é tão desafiadora, eu acho, para os viajantes. E não só por isso, mas pela sua beleza, que por si só já é algo sensacional. Né? Como alguém costuma dizer, aí é surreal. A Carreteira Austral começou a ser construída em 1976, no regime militar de Augusto Pinochet. E até hoje a gente pode dizer que ela ainda está sendo construída, né? Porque tem várias, a gente passa por diversas partes ainda que estão em reforma e também sendo asfaltada. Mas isso a gente vai contar um pouquinho mais, porque agora a gente vai conversar aqui com o Thiago. Vamos bater esse papo super legal aí com ele. Vamos lá então? Opa, senhores. Gravando? A gente fez uma apresentaçãozinha aqui, uma cabeça pro vídeo, mas acho que ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar seu projeto, pra gente começar esse bate-papo aí sobre a Carreteira Austral. Joia. Então eu sou o Thiago Brunhara, sou da Trip Castelhana, essa é a minha Kombi aqui, e recebi vocês aqui em casa o ano passado. Acho que foi. No passaporte de vocês, a gente se conheceu, e depois disso, com o empurrãozinho de vocês, fui até toda a Patagônia, foi 17 mil quilômetros, fui até o Ushuaia lá e voltei passando pela Carreteira Austral. A viagem dos sonhos, assim, foi incrível. E é interessante dizer porque a Carreteira Austral, a gente vai falar basicamente dela aqui, né? E a Carreteira Austral era o teu sonho fazer ela inteira, né? Ela completa, assim, né? De Puerto Montt até Vila Higgins, né? Sim, eu nunca tinha ouvido falar da Carreteira Austral, acho que muita gente também nunca ouviu falar da Carreteira Austral. E o Gil Manfroy passou por lá, opa, que lugar é esse? Daí eu comecei a pesquisar e me encantei. E sim, meu plano era fazer toda ela, desde Porto Montt até Vila Higgins. Então por isso até tomei, acho que umas más decisões, assim, talvez um caminho mais difícil, um caminho um pouco mais caro, mas eu queria fazer toda ela. Fiz os 1.200 quilômetros dela até o final lá. Ah, mas é algo que você vai contar pro resto da sua vida, né? Fiz toda a Carreteira. Com absoluta certeza. Eu amei o lugar. Com a experiência de quem já passou por lá, como a gente sabe que isso daí é um puta de um desafio, até pra gente que fez um trajeto mais curto, né? Pegando atalhos, digamos assim. Mas quem faz a carreteira completa é um puta desafio, então primeiramente aí parabéns por ter feito isso, porque a gente sabe que não é pra qualquer um, cara, é um negócio bem complicado, a gente teve essa experiência de estar lá, né, de não só ver, e isso é muito interessante, acho que foi isso que nos interessou mais em convidar você pra conversar com a gente, né. Exatamente. Um pouquinho de pó vocês pegaram por acaso? Nada.
Eu acho que ainda deve ter. Até hoje. Eles moram com a gente aqui junto. São lembranças. Cara, isso foi um inferno, é impressionante, né? Porque é seco, né? Apesar de ter muita água ali na região, é muito seco, aquele pó entra por todos os lugares. E a piada que eu faço é que o pó nunca sai, né? Porque se ele tem um buraco, ele poderia sair também. Não, ele só entra. Já era, é pra sempre. Mas foi incrível, foi incrível. Eu acho que eu tava calculando, acho que eu levei uns 20 dias fazendo, 22 dias talvez fazendo. O que eu acho incrível, cara, se eu tivesse que reduzir assim numa frase, o tipo de viagem que eu gosto de fazer é uma viagem que eu vejo a natureza ainda como ela é, assim, sabe? Sem muita marca humana, assim, né? Não tem teleférico lá na carretera austral, não tem bondinha, não tem Starbucks ainda lá. E é uma coisa que eu gosto de ver como as coisas são. Tá, já não é como realmente era, né, um tempo atrás, mas tá muito próximo, assim. A gente vê vulcão, a gente vê a água caindo da geleira, a gente vê a geleira, a gente vê as pessoas tendo que se virar com 4x4, porque no inverno, cara, fecha a estrada. Isso é um ponto muito importante de se falar, né? Porque há mais ou menos 10 anos atrás, acho que não existia nem asfalto, né, na carreteira. E agora a ideia do governo mesmo é asfaltar, pavimentar a carreteira toda, né? Até na parte que passa lá pelos glaciares. Então, para quem gosta realmente desse contato mais próximo aí com a natureza, né, com o que é primitivo, digamos assim, tem que aproveitar para ir agora, porque aos poucos ela já está sendo pavimentada e vai perdendo um pouco daquele encanto, né? A gente já passou por Coiaque, se eu não me engano, que é a maior cidade ali da região, é uma cidade gigantesca, né? Então já não tem mais aquele ar exatamente selvagem como tu tá falando aí. Embora o Ripio, ele judia pra caramba, ele é chato, é horrível, todo mundo odeia pegar a estrada de Ripio. Mas a gente sabe que quando a gente vai pegar uma estrada de Ripio, a gente de fato vai estar ali no meio da natureza, ali no meio, né? De verdade, eu chamo de verdade, assim, parece E embora a gente fez mais ou menos os cálculos aqui, o quanto que a gente pegou mais estrada de asfaltada do que de Ripio. Então, querendo ou não, o asfalto, mesmo com a natureza do teu lado te chamando, tu anda um pouco mais rápido, né? Tu não percebe tanto o que tá acontecendo ali do lado. Só para aproveitar rapidinho, qual foi a época que você passou pela carreteira? Isso foi fevereiro. Então, qual seria a melhor época? Porque a gente foi mais ou menos na mesma época, a gente foi em dezembro, então a gente foi no verão também, né? Então, tu aconselharia a galera aí no inverno, porque muita gente perguntou como que seria no inverno. Eu acho... Mas aí é um conselho ou é uma vontade própria tua de querer fazer no inverno? Uma vontade própria no inverno, mas eu tenho que estar mais preparado ainda, assim, porque eu fui no verão e não tive problema nenhum, não atolei, não fiz nada, não furei pneu, nada disso aconteceu. Só tive que andar devagar por poeira e ripio. Mas no inverno acho que corre o risco realmente de ficar atolado, de uma estrada romper, tu tem que ficar, sei lá, 10, 15 dias numa cidade que tu não tá. Então acho que a preparação teria que ser maior. Eu quero fazer, mas no muito sentido de aventura. Para quem quer fazer como turista, sim, tem que ir no verão. É incrível, é muita gente pedindo carona. Os chilenos têm a ideia de... Eles conseguem umas férias, algumas coisas, eles vão pro sul deles e pegam carona. Eu dei carona para muita gente na carretera austral, muita gente pedindo carona, então é muito confiável estar na carretera austral, assim, nesse sentido humano, né? Eu iria no verão, para começar, eu iria no verão. Não, eu acho que pela primeira vez... Aí a dica pela primeira vez, ir no verão, de fato. Até porque a paisagem é muito linda no verão, né? É maravilhosa. Eu poderia também dar uma dica, que a gente chegou no Ushuaia também, no fim do mundo, na primavera, né? Então já era ali, metade da primavera já migrando pro verão. Então no Ushuaia, pelo menos, tava um clima legal. A gente conseguiu ver neve, conseguiu ter dias lindos de céu azul. Eu acredito também que essa época ali, um pouquinho antes também de começar o verão, seja uma boa dica. Ali. Novembro, pegando o começo de dezembro, seria uma dica legal, porque você corre risco também de pegar neve e não vai deixar de ver a paisagem com o céu azul, as montanhas nevadas, e enfim, né? Não, e falando em tempo, no verão os dias são mais longos, né? São mais longos, muito longos lá, inclusive, né? Exatamente. O dia rende bastante, né? A gente estava conversando sobre por onde tu entrou, por onde a gente entrou, e muita gente também perguntou qual a cidade base para entrar pela carreteira, né? Acho que isso daí é o ponto mais complexo para quem está começando a conhecer a carreteira, para quem está começando a entender o que é a carreteira austral. Antes, assim, tá, Luiz, a gente vai passar pela carreteira austral, mas o que é a carreteira austral? Onde é a carreteira austral? Onde entra, onde sai? Onde entra, onde sai? Até tu não conhecer de fato, estudar mesmo, tu fica super confuso. Então, assim, falando pela gente, que o teu é um pouco mais óbvio, né? Que é de cima para baixo. Sim. Então, a gente entrou em Tilitico,
né? Que é o que a galera geralmente faz, quem não quer pegar balsas e quem tem um tempo mais curto. E ali Que faz toda a lateral do lago, o General Carreira ali. Eu vi aquelas imagens de vocês, nossa, é é incrível. lindo. Pra mim é uma das melhores partes da carreteira ali, que não é a carreteira ainda, na verdade, não é a Sim, Ruta não é a 7, carreteira né? ainda. E aí depois a gente entra em Puerto Guadal e aí sim começa a subir de fato a carreteira. E aí a gente sai ali em Futaleufú. Cara, eu acho que se eu recomendasse, eu diria, faz de ponta a ponta do tempo mais longo que tu tiver. Esse é o meu raciocínio. Se tu não tem, bom, vai cortando o que dá, o que teu limite financeiro, teu limite de carro que der. Realmente, o final é mais difícil chegar. Se tiver pouco tempo, não vai até o final. Esses nomes da cidade são muito estranhos, né? São todos nomes chilenos, assim. E a mesma coisa quando eu fui pra Machu Picchu, era aquele monte de nome, eu não conseguia entender o que era. Uma vez tu estando lá, é isso. O que eu comecei a fazer meu planejamento? Eu começava a ouvir histórias, ouvir podcast, ouvir vídeo. Eu vi o nome de uma cidade, eu ia no Google Maps, botava e salvava esse lugar. Ficava um pontinho amarelo no meu mapa lá. Ouvi outra cidade, fui botando. E fui botando e fui minando o meu mapa de pontinhos amarelos ali. E depois fui ver que não tem segredo nenhum. Na verdade, é só tu descer ela que tu vai estar batendo nesses pontinhos. Mas assim, gasolina tem em todas as cidades. Eu, pra mim, gasolina tive em todas as cidades. Não sei se vocês com o diesel de vocês, mas tive em todas as cidades. Na carreteira não tem. Eu sempre abasteci, enchi o tanque, mas em nenhum momento eu fiquei, vou ficar sem gasolina. Bom, banco às vezes não funciona. Às vezes funciona. O que eles dizem assim, cara, tá vendo a dificuldade que tu teve pra chegar até aqui? A nossa internet tem essa mesma dificuldade pra chegar até aqui, o dinheiro, as frutas, as bananas. Então, tudo é caro pra chegar lá. Mercadinho, sempre vai ter uma coisinha pra comer em mercadinhos, pouco caro, porque, obviamente, a comida chega lá. E eu digo que nós, turistas, no final das contas, tem que deixar um pouco de dinheiro lá, né? Porque as pessoas vivem daquele jeito. É nossa função quase gastar dinheiro lá, né? E dessas cidades aí, tem alguma que tu quer destacar, assim, que foi muito importante? Porque, falo só antes de tu responder, pra gente não teve realmente a cidade que chamou a atenção, pela cidade mesmo, e sim realmente todo o trajeto, né? Óbvio que ele Porto Rio Tranquilo não é nenhuma cidade, é um vilarejo, mas as atrações que tem lá são maravilhosas. Então, perguntando pra você que conheceu mais cidade do que a gente, tem alguma dessas assim que você pode falar, putz, isso aqui realmente foi legal, foi marcante? Eu acho que Rio Tranquilo, porque eu fiz o Glaciar Exploradores, que é o equivalente a tu caminhar em cima lá do Perito Moreno, lá em Calafate. É incrível. E tem as capelas de mármore, que dá pra fazer vários passeios, né? Eu fiz que nem o de vocês, de barquinho, mas dá pra fazer de caiaque, dá pra fazer alguma coisa assim. Que o Parque Patagônia, fica no Vale Chacabuco, que é por onde eu saí pelo Passo Robalo para chegar na Argentina. Que esse eu aconselho que tem uma 4x4 para ir. Como eu passei com ela foi sofrido. Quando eu cheguei na 40, eu quase me ajoelhei no chão para beijar o asfalto, porque eu tava muito com saudade de um asfalto, assim. O vizinho agora inventou de cortar o azulejo aqui, tá um barulho aí, galera. Vai ficar com esse barulho aí mesmo. E aí, falando do hippie, já que a gente tá nesse assunto aí, tu considera assim, geralmente, é um hippie que não dá pra ir? Dá pra ir, né? Tu foi de Kombi, né? Porque a galera se preocupa muito, né, com o hippie, assim, mas eu preciso de um 4x4, eu preciso de uma caminhonete, algo tipo. Não, né? Não. Muito carro pequeno. Cara, a galera faz de bicicleta, meu. Se a galera faz de bicicleta, tu tem que conseguir passar de carro. E como é que é o diesel pra vocês? Então, a gente descobriu que lá no Chile só tem um tipo de diesel, Tá. e é o diesel mais top que tem, não tem o diesel ruim, entendeu? Na Argentina você encontra, assim como no Brasil, né? Tem o diesel ruim, que é o S500, e o diesel bom. O nosso carro só pega o bom, e lá no Chile só tem um. Mas enfim, a gente também não teve problema nenhum em abastecer, só lá em Puyuap, né? Foi. Em Puyuap, que tem posto de combustível, como tu falou, tem postos de combustíveis em todas as cidades. Inclusive, a gente vai colocar aqui na descrição do site da Copec, que eu acho que é o posto que tem lá na carreteira. Sim. Que aí lá tem todos, aí você pode planejar sua viagem sim. Mas a maioria das cidades, a distância das cidades não são tão longas. E você consegue ir tranquilo com um tanque aí de boa. E tu fez muito wild camping lá? Como foi? Eu fiz, diferente de vocês, a minha Kombi não é tanto pra... Eu não tenho autonomia total, então sempre não tenho banheiro. Então sempre quando eu tava numa cidade, eu preferia estar perto de um banheiro, alguma coisa. Então eu fiz alguns wild campings. Aí na Carretera Austral é o lugar mais incrível pra fazer, porque tem muito rio. Só tu sai da estrada, estaciona à beira de um rio e fica. Daí tem água boa pra ficar. Lá eu fiz bastante wild campings. No Wild Overlander tem os lugares marcados. Pelo que a gente já passou, não só aqui no Brasil, mas na Uruguai, Argentina e Chile inteiro, eu acho que é o lugar mais perfeito para fazer o wild camping, né? E aí a gente já entra num assunto com relação à segurança.
E a galera fica muito preocupada em fazer o wild camp ou até parar assim no meio da cidade, como a gente sempre parou. Mas é seguro, não sei o que, cara. Não sei o que poderia acontecer ali de... Não sei. Imagina o cara ter roubo, ele vai fugir pra onde, Pra assim? onde? Exato. Fugir pra onde? De um lado tem o Oceano Pacífico, do lado dos Andes, ele vai pro sul, que chega na Antártida, não tem pra onde ir. É um lugar extremamente seguro, a gente sentiu muita segurança lá. Só uma observação que a gente está falando da Patagônia chilena, né? Porque a parte ali, já chegando na região metropolitana de Santiago, até mesmo o Pacífico, Valparaíso, Viña del Mar, já é outra história, galera. Então é só pra localizar. Só pra localizar que a gente tá falando da Patagônia chilena, na carretera austral, que ali sim. é super tranquilo. A gente fez alguns wild camp assim mesmo, de ficar mesmo na beira do rio. Queria ter feito mais, mas infelizmente a gente tava com um problema que era com relação à internet. Né? E aí a gente trabalha com internet. Não sei se tu teve algum problema ou se tu também nessa viagem tu não tava tão dependente assim do... Eu não estava tão dependente, eu tinha um chip chileno, usava quando funcionava até que bastante bem, assim. Eu pensei em comprar aqueles chips internacionais que vem, que não sei o que. Eu falei, não, meu, vai que pega. E realmente pega, em quase todos os lugares pega, assim, alguns lugares melhores que outro. Indo para um assunto agora que eu toquei, então a carretera austral é um pouco de terra, um pouco de asfalto, um pouco de ripio e um pouco de barco. Eu peguei uma balsa. Eu poderia ter pego uma balsa de Castro, da Vila de Chiloé, e passar para Chaitén. Essa é uma balsa que custa 95 mil pesos. Ela é bastante cara, mas o pessoal geralmente faz por aí. Eu resolvi voltar, saí da Ilha de Chiloé, fui lá para Porto Varas e comecei lá do começo. Antes de Euronopirém, eu peguei uma balsa, que é a companhia Somarco, tá? Que o site é barcaças.chile ali. Essa aí eu paguei, foi caríssima essa balsa aí. Paguei 48 mil pesos, mais 9 mil pesos pra mim. Foi tipo 300 reais eu gastei nessa balsa. Depois, mais lá embaixo, tem uma que muito perto de Vijorrigues, que daí é com uns 40 minutinhos de balsa, que é de graça. Tu tem o valor total aí que tu gastou em todas as balsas? 57 mais 10, 300 mil pesos. Isso aí, foi isso que eu gastei ao todo. Agora sim, só pra gente já meio que já ir fechando aqui a conversa, vou perguntar uma coisa bem óbvia. Vale a pena ou não vale a pena fazer a carretera austral? Super vale a pena. Super vale a pena. Super vale a pena. Muito, né? Acho que não tem nem o que a gente descrever mais aqui, porque é algo de fato fora de tudo que a gente já viu, que os nossos olhos já viram, de experiências. O que a gente tenta mostrar aí nos vídeos não é nada, né, do que os nossos olhos de fato vão ver, o que a gente vai experimentar lá. Mas é uma dica que eu falo para todos os meus amigos agora. Se você puder, uma vez vá, não só para a Patagônia, mas faça a carretera austral, porque a experiência que vai ficar marcada pro resto da vida. Muda completamente, né? A sua visão, assim, sobre as coisas, sobre a natureza, sobre... Então vai logo, vale muito a pena. E vai de carona, vai de bicicleta, pega um ônibus, aluga um carro. Tem várias formas de fazer com qualquer quantidade de dinheiro. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Espero que a gente tenha ajudado aí uma galera que tá curiosa, que tenha dúvida, algo do tipo sobre a carretera austral. Não sei se a gente conseguiu falar tudo, porque é muita coisa também pra gente falar, né? Senão vai ser horas e horas aí de vídeo. Mas que se a gente puder ter ajudado pelo menos um pouquinho aí no seu planejamento, também para conhecer a carretera. Espero que a gente tenha ajudado, né? Tem mais alguma coisa aí para acrescentar? Não, era isso aí também. Muito obrigado por participar do convite. Eu adoro falar desse assunto. Tô com saudade aqui de conversar com pessoas e falar com esse assunto. Então pode deixar comentários aí, qualquer coisa no vídeo que a gente tenta responder e tenta ajudar e ler nos comentários, nos posts. E a gente tenta ajudar no que for possível. E aí, tem mais alguma viagem aí planejada pra frente, ou... Pô, agora eu vou seguir uma inspiração de uns amigos que eu conheci, vou ver se viajo pelo Brasil um pouco. Ah, boa. Esperar um pouco em vocês. Cheguei lá embaixo, vi que muita gente falando muito gringo falando do Brasil, conhecendo mais o Brasil do que eu. Eu falei, não, vou ter que viajar pelo Brasil agora, conhecer um pouquinho mais do Esse, Brasil. esse era o nosso motivo por primeiro viajar ao Brasil. Incentivar a galera a conhecer mais conhecer os nossos problemas, conhecer o nosso país de verdade, conhecer nossas coisas meio, Isso. saber quem nós somos, assim, mais ou menos. Exatamente. Assim, né? Mas é isso aí, Thiago. Muito obrigado por aceitar conversar com a gente aí. Foi muito bom. Que A gente tem que marcar um churrasco de novo pra gente conversar mais coisas desse assunto juntos aí. A Lareira tá esperando vocês. Manda um beijo pra sua mãe aí e um beijo pra você também. Muito bom. Então tá, um abração. Valeu Beleza? aí pela Valeu. colaboração. Valeu. Tchau, tchau.